Olá, eu sou o Dr. Devanildo Damião, eu sou o diretor do IPATIC e nós vamos conversar mais um pouquinho sobre o material de recomposição. Eu estou aqui com a minha convidada, a professora, especialista em pedagogia, Cris. Seja bem-vinda, Cris. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. A Cris nos ajudou muito, né? Ela é uma das conteudistas e também no esclarecimento da metodologia, ela trabalha ativamente nesse processo. E a gente tem algumas questões, Cris, para elucidar o pessoal que vai utilizar o material, que faz parte do processo ensino-aprendizagem. E esse ano é um ano ímpar, e sempre a questão, né, principalmente no poder público, das avaliações externas. E aí a gente sabe da questão do IDEB, é um indicador principal de medição de qualidade, e nós temos as provas, né? Tem a prova do SAEB. E tem algumas prefeituras que não têm uma nota adequada, né? Elas precisam melhorar, né? A gente tem aquela média nacional de 6, né, do IDEB, e algumas estão aquém. E aí, dentro dessa perspectiva, o que poderia ser feito pelas prefeituras, Cris, com a sua experiência, para que ela pudesse atingir um patamar melhor? Bom, o nosso material de recomposição de aprendizagem, ele trabalha especificamente com língua portuguesa e matemática, que é o foco das avaliações em larga escala, que é o caso do IDEB, né, do SAEB, que a gente precisa. São textos simples, mas que estão todos na linguagem exata, né, necessária para as avaliações. Perfeito, Cris. Tem uma observação, né? Eu acho que você tocou num ponto central, que a gente vê muitos materiais e tem muitos conteúdos, a visão totalmente conteudista. E na prática, né, nós como os professores sabemos que os alunos não se apropriam, não tem como se apropriar, e os próprios professores têm dificuldades para organizar. E aí quando você fala, né, dessa visão do material focado nas habilidades, né, com exercícios simples, isso é muito positivo, né? Sim, porque os exercícios eles foram elaborados exatamente para que o professor consiga desenvolver com os alunos uma abordagem mais simplificada e já direta, objetiva, sem rodeios, né, para que ele consiga entender as habilidades e trabalhar os conteúdos, os exercícios, de acordo com a necessidade do aluno. Perfeito. E uma outra questão que eu sempre gosto de abordar, e aí falando de educação de forma geral, nos anos iniciais, né, no Fundamental 1, a figura do professor era muito importante, né, em todos os ciclos de ensino, mas nesse especificamente. E a gente precisa ter uma noção de ter conteúdos, né, que facilitem a vida do professor, né, para que ele possa se apropriar, que facilite também, né, a questão da administração do tempo dele em sala de aula, né? Isso é importante, né, Cris? Sim, o nosso material foi pensado já no tempo de aula, no tempo do professor. Cada atividade, cada exercício proposto, ele vem com uma abordagem de... Como é que eu posso falar? Todas as atividades, ela vem especificando com sugestões, como o professor pode trabalhar, qual é a melhor metodologia. Ele pode fazer as adaptações que ele precisa, mas o material já vem com direcionamento, para que as atividades propostas, elas atinjam o objetivo. Perfeito. Então, seu material tem dicas, né, de como se aplicar, né? Sim, mas não é só o que fazer, como fazer. Ele tem dicas de como fazer, como o professor pode aplicar, como ele pode ampliar esse material para que o aluno consiga atingir o objetivo proposto. Eu estava folheando o material, eu vi que tem uns QR Codes, né, tem a questão da gamificação, alguns jogos, né? Em que isso contribui, Cris? Hoje, a maioria dos nossos alunos, eles são, né, antenados. Eles estão sempre no mundo da internet, na gamificação, e eles ajudam a fixação do conteúdo. Então, assim, o professor apresentou uma atividade de matemática e ele pode ter um jogo, ou ele pode ter uma história em quadrinho, ele pode ter um vídeo que vai reforçar essa aprendizagem. Perfeito. Então, o material tem essa característica, é um portal, né? Ele abre portas, né, para o conhecimento. Ele abre outros leques, né, para a aprendizagem. Perfeito. E tem uma questão interessante que eu estava analisando aí também nas reuniões de concepção do material,
é que ele trabalha com a questão de roteiros de conhecimento, né, esse enviesamento. Então, como nós temos uma divisão organizativa, né, dos materiais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. E tem as temáticas, né, o material a partir das temáticas que ele vai puxando as competências, habilidades necessárias, né, Cris? Sim, é porque o professor do primeiro ao quinto ano, ele é um professor polivalente. Então, ele dá aula de português, matemática, todas as disciplinas. E esse material ele é dividido por sessões, né, do primeiro ao quinto ano, cada capítulo, né, cada unidade tem uma cor para diferenciar, para o professor poder conseguir. E ele tem também a visualização, né, para o professor entender. E a gente coloca lá no material quais são as habilidades, quais são as competências, quais são os objetivos de aprendizagem, e um vai interligando ao outro, não é isolado. Perfeito. Então, serve mesmo como um roteiro, né? Ele tem um roteiro. Sim. Por exemplo, se ele identificar uma defasagem no terceiro ano, ele tem possibilidade de, com esse material, ir no primeiro e ver aquilo que faltou e fazer, né, essa complementação. Isso a gente fala que é a recomposição, tá, né? O professor que está no terceiro ano trabalhando alguma atividade, ele percebeu, por exemplo, que quando nós falamos sobre fábula no terceiro, os alunos não conseguiram de jeito nenhum atingir o objetivo, que era entender o contexto do texto do gênero fábula. Então, ele pode retornar numa atividade do primeiro ano ou do segundo, que vai encontrar o material para poder dar um reforço, o apoio para o aluno. E é aquele indicativo de cores, né, que eu vi. Sim, tá bem bonito o material, primeiro ano tem né? uma cor, segundo ano, terceiro, para já o professor não se perder no material, para ser algo bem organizado. Perfeito. E a gente fica muito feliz pela qualidade do material, né? Eu acho que vai ter uma grande aceitação. E é um esforço, né, Cris, para a melhoria da educação no país, né? Isso é importante, né? Sim, a gente da área da educação, professor, e nós queremos que os nossos estudantes, né, os nossos alunos, eles aprendam. E não é só a gente pensar só no índice, né? Mas a pensar na aprendizagem, que é melhoria de vida para ele também. Perfeito. A gente fica muito feliz por essa preocupação. Em breve teremos novos vídeos aí. E agradeço à professora Cris. Obrigada. Muito obrigada pela participação e por poder esclarecer algumas dúvidas dos professores.